Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Seja bem-vindo aqui a mais um encontro do nosso Retiro Quaresmal. O maior dentre vós se faça vosso servidor. Hoje nos alegramos com a festa, ou melhor, a solenidade de São José, o esposo da Virgem Maria. Queremos fazer as nossas meditações, as nossas orações e recorrer sempre ao patrocínio, ao exemplo de São José, para que ele interceda por nós na nossa caminhada quaresmal. Peço a você que separe um dos textos bíblicos presentes para hoje, ou o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, e o versículo 16 em diante, até o 24, ou o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 até 51. Dito isso, vamos ler um pouco daquilo que é a meditação para o nosso retiro de hoje. Retomamos hoje a pergunta que fizemos na segunda-feira: o que cabe a nós? Porém, agora não estamos em atitude de arrependimento, mas de compromisso com o Cristo. O que cabe a nós, lá no início, nós perguntamos no sentido de nos arrependermos daquilo que nós não fazemos, portanto, dos nossos pecados. Hoje, mais no sentido de compromisso, lembrando esse compromisso que São José é exemplo para nós de cuidado com a Virgem Maria e também com Jesus. Nós queremos assumir também, a partir dessa pergunta, aquilo que São José é exemplo para nós, de compromisso, de comprometimento com Cristo. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nenhum profeta a palavra. É o que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 18. E a pergunta que nos cabe é essa: e o cristão? O que será que ele não pode deixar morrer? Na nossa vida cristã, nos perguntando de modo muito sincero, o que será que nós, como cristãos, não podemos deixar morrer? E vem a resposta: certamente não deixará morrer o serviço e o testemunho. Portanto, algo que nós cristãos não podemos deixar que morra na nossa caminhada cristã são essas duas realidades. O serviço, o cristão é aquele que sempre deve fazer da sua vida serviço a Cristo, serviço ao reino, mas também o testemunho, aquele que com a sua própria vida deve testemunhar o amor de Cristo, mesmo que isso represente um perigo para a sua vida. Isso tudo nós encontramos na vida de São José. São José é aquele que fez da sua vida serviço, principalmente para os cuidados com Maria, com Nossa Senhora, como também com Jesus, e ele deu testemunho disso, muitas das vezes arriscando até a sua própria vida, como foi o caso de fugir com a Sagrada Família para o Egito, por exemplo. E podemos nos perguntar também: o que não cabe a nós? Primeiro meditamos aquilo que cabe, aquilo que não pode desaparecer da nossa vida. Agora, o que não cabe? Tiago e João, representados por sua mãe, viam Jesus como um Messias, que iria implantar um reino nacionalista e pediam uma participação especial nesse pretenso reino humano. É aquela passagem dos filhos de Zebedeu e o pedido muitas vezes da mãe ou dos filhos de Zebedeu. Jesus responde que aos cristãos não cabe os privilégios, as honras mundanas, as brigas pelo poder, mas antes de tudo, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Aqui nós estamos lembrando daquele evangelho do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. A gente lembra disso, a mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se de Jesus e ela pede, que Jesus, quando ele
ele chegasse nesse reino que ela e os filhos imaginavam que seria um reino em que Jesus seria uma pessoa poderosa, importante, famosa, né? Então ela tem isso na cabeça. Então ela pede: quando esse teu reino poderoso chegar e quando você se tornar um homem muito poderoso, lembra de colocar os teus filhos, os meus filhos, melhor dizendo, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus então vai responder: você não sabe o que você está fazendo, o que você está pedindo, né? Por acaso vocês vão beber do cálice que eu vou beber? E eles vão responder: podemos. Né? De fato, vocês vão beber. Agora, sentar à minha direita, à minha esquerda, isso não compete a mim, mas para aqueles os quais o Pai reservou esse lugar. E Jesus começa a dizer que os grandes das nações desse mundo as governam, as dominam, mas que dentre vós não deve ser assim. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o servo de todos. Essa passagem que nós estamos aqui, de algum modo, recordando. E aí vem a pergunta: o que cabe ao cristão, portanto, é a coerência, ou seja, nós devemos ser coerentes entre aquilo que são as verdades evangélicas e aquilo que é a nossa própria vida. Devemos unir a nossa ação ao agir de Deus. E se for por essa ação que sofremos, aí sim que sejamos felizes por isso, pois somos coerentes com o testemunho de nosso Mestre. Porém, se o nosso sofrimento ele vier da briga pelo poder, pelo não reconhecimento humano dos nossos esforços ou pela negação de privilégios que desejaríamos ter, então o nosso sofrimento é o pior de todos, pois sofremos por algo que não vale a pena. Então é importante perceber aqui por que questões, por que causas eu sou capaz de sofrer, se é pela causa do reino, se é pela causa do evangelho. Agora, muito cuidado quando o meu sofrimento se transforma porque eu fico disputando lugar, fico brigando por poder, às vezes dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade. Quando eu acho que a minha vida é uma vida que eu tenho que ficar só esperando reconhecimentos, né? Que as pessoas cheguem e que elas fiquem ali elogiando, reconhecendo, jogando confete e serpentina em cima daquilo que eu faço. Sempre uma vida que fica só esperando reconhecimento também é uma vida triste, porque nem sempre o reconhecimento virá, e quando ele não vier, você não vai mais ser fiel ao seu projeto. Porque na verdade tudo está sendo mais para massagear o meu próprio eu do que na verdade por causa de Deus. A gente fala um monte de coisa que a gente fala que é para Deus, mas na verdade não é para Deus, é para nós mesmos, é para massagear o nosso próprio ego ferido, e a gente precisa se livrar desse autocentramento, né? Então, se tivermos que sofrer, soframos pelo reino, pelo evangelho, por Jesus, assim como fez São José, assim como fez a Virgem Maria. Pois bem, agora nós vamos fazer aquele passo a passo da nossa oração para podermos também acolher a palavra de Deus de hoje. Nessa festa tão bonita, junto com toda a igreja, do nosso padroeiro, de toda a nossa igreja católica, que é São José. Vamos nos acalmar nesse momento, procurar uma atitude tranquila, prestando atenção naquele passo a passo da nossa oração, primeiro escolhendo o local, esse local que você a cada dia tem procurado usar para o seu encontro com Deus. Preste atenção nesse local, escolha esse local com carinho para o seu encontro com o Senhor. Preste atenção na sua postura, no modo como você está, se está sentado, se está ajoelhado, uma postura que te seja confortável, que te ajude a rezar. Tome algumas respirações
mais profundas, procurando tomar consciência do ar que entra nos seus pulmões, desse ar que sai. Faça esse exercício algumas vezes, tomando sempre mais consciência desse ar que entra, do ar que sai, deixando preencher-se os seus pulmões do amor, da presença de Deus quando você inspira, esvaziando-se dos problemas, das preocupações, de tudo aquilo que nos atrapalha quando você expele esse ar. Faça esse exercício, exercite também seus ouvidos, ativando sua audição, prestando atenção em tudo aquilo que está à sua volta, eliminando ruídos externos, como os eletrônicos, que são as TVs, celulares e qualquer outro aparelho que possa me atrapalhar. E preste atenção nos sons que estão à sua volta. Pacifique-se no seu exterior, pacifique-se também no seu interior, se desvencilhando das preocupações, das correrias. Procure estar totalmente presente diante do Deus que se faz presente nesse momento da nossa oração. E de um modo bastante consciente, faça o sinal da cruz sobre o seu corpo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço nesse momento a oração preparatória, me preparando e pedindo a Deus que todo o meu ser esteja única e exclusivamente voltado nesse momento para a sua divina majestade, meu Deus e Criador, que todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, os meus desejos estejam ordenados, voltados, única e exclusivamente para o seu louvor da sua divina majestade e o serviço aos meus irmãos. Feita essa oração preparatória, nós vamos ao texto. Tem 2 textos para essa festa de hoje, que é a festa de São José. Eu vou ler o primeiro, que vai trazer essa realidade de São José no Evangelho de Mateus. Mas existe também o texto de Lucas 2, de 41 a 51. Você fica à vontade para poder escolher quais dos textos você vai, de fato, meditar mais para fazer a sua oração. Tomemos o texto de Mateus, capítulo 1, versículos de 16, depois 18 a 21 e depois o 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Você pode pausar este vídeo e ler esse texto mais uma vez, parando em alguma palavra, alguma expressão que mais te chamou a atenção e transformar aquilo que te desperta maior atenção no objeto da sua própria
Oração. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas 2, de 41 a 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Você pode também pausar esse vídeo para poder ler esse segundo texto, se esse texto for o texto da sua meditação. Continuemos, depois de termos meditado um pouco mais o texto, e nós vamos nos deter mais ao primeiro texto, que é o texto de Mateus, que nos fala da genealogia, insistindo principalmente que José, ele é descendente da dinastia, da descendência de Davi. Por isso a genealogia começa ligando José a Jacó, ligando sobretudo a linhagem de Davi. E é a partir daí que nós meditamos por um instante, vamos meditar esse sonho de José. Se você quiser, você pode fechar seus olhos. E eu quero convidar você a ir na casa de José. Vamos à casa de José com a nossa imaginação. Com a sua imaginação, pense na casa de José. Contemple a sua casa para o lado de fora. Como seria a casa de José? Suas paredes, a porta, a janela, o telhado. Como seria a casa de José? E entre nessa casa de José, podendo construir esse cenário, como seriam os cômodos dessa casa, como seria o piso, o telhado, as paredes, os móveis na casa de José. Contemple essa casa, contemple esse lugar em que o carpinteiro habitava e vá até o lugar aonde José está. José está dormindo, descansando, um sono tranquilo, profundo, talvez sonhando com Maria. Talvez José estivesse sonhando com a vida que teria com Maria. Talvez estivesse sonhando com os preparativos para o seu casamento.
talvez nas comemorações que eram comuns à sua cultura, de toda pessoa que se casava. Talvez José sonhasse com os filhos que deveria ter, com Maria, com a profissão que poderia ensinar para os seus filhos. Imagine os sonhos e sonhe com José. E imagine o anjo que entra no lugar aonde José está, o anjo que entra nos sonhos de José. É Deus que, na pessoa do seu anjo, visita José e conta para José que a sua Maria está grávida, mas que ele não deve ter medo, porque é o Filho de Deus que está para nascer e que ele não deve deixar Maria, mas ao contrário, deve acolhê-la. Contemple esse anjo. Imagine esse anjo que aparece dentro dos sonhos de José. Contemple a reação de José na visita do anjo. Esse momento em que José experimenta de consolo, de alívio, de algum modo de acolhimento das suas próprias dúvidas, das suas incertezas. Contemple as palavras do anjo dizendo a José: não tenhas medo, José. O filho que Maria espera é obra do Espírito Santo. Contemple as palavras do anjo, contemple as expressões no rosto de José ao escutar essas palavras. Contemple o anjo que pouco a pouco vai indo embora, vai sumindo, e José que acorda. Talvez tenha acordado assustado, dado um pulo, mas acordou cheio de esperança, acordou cheio da consolação de Deus, acordou determinado de que ele não mais iria abandonar Maria, mas que ele iria seguir com Maria naquele caminhar até o fim. Contemple esse José que acorda, animado, cheio de esperança, cheio de determinação. Em que lugar você se encontra nessa cena? O que será que José tem a dizer a você? O que será que você gostaria de dizer a ele? Despeça-se de São José, despeça-se da sua casa, despeça-se desse encontro com ele e volte a caminhar. E na contemplação, eu faço o pedido da graça dessa semana. Senhor, que confia em nós, dá-nos conhecimento interno e afetivo de sua misericórdia, que possamos ordenar a nossa vida e as nossas práticas, para que evitemos todo o pecado e nos tornemos servidores seus e do próximo, cumprindo de coração os seus mandamentos de amor. Amém. Reflita agora, depois dessa contemplação do sonho de José, o significado da expressão estar à direita ou à esquerda de Cristo, como os apóstolos a entendiam. Lembra daquele evangelho dos filhos de Zebedeu que queriam um lugar à direita ou à esquerda? Como os apóstolos entendiam estar à direita, estar à esquerda? Entendiam como um lugar de poder, de prestígio. E qual é verdadeiramente o entendimento?
que significa estar ao lado de Cristo? Estar ao lado de Cristo é acompanhá-lo em sua missão, assim como fez São José, assim como fez Nossa Senhora. Peça, portanto, a Deus, nesse momento, que você possa estar do lado de Cristo. Não do lado de Cristo à direita ou à esquerda, em busca de poder, de prestígio, de privilégios, mas estar ao lado de Cristo como esteve São José. Estar ao lado de Cristo como esteve Nossa Senhora, ou seja, fazendo da vida serviço e testemunho. Peça na sua oração esse dom de estar sempre do lado dele, mas numa atitude de serviço e de testemunho. Medite sobre as consequências de seu seguimento, pedindo a Deus que consiga ser coerente com a sua fé e se afaste de todo pecado que possa te desviar do caminho. Enfim, e sobretudo, peça que você seja como São José e como Maria Santíssima. Na sua oração, converse com o Senhor e peça forças para suportar as possíveis incompreensões, as possíveis perseguições, as possíveis críticas. Às vezes nós não suportamos as críticas, na primeira crítica nós já desistimos. E a gente tem que pedir a Deus a graça de perseverar em meio às incompreensões, em meio às críticas, em meio às palavras que a gente escuta, que às vezes a gente acha que não merece. Tudo isso faz parte da missão. E pedir a Ele a fidelidade, que eu seja fiel ao Evangelho, que eu seja fiel a Jesus, que Ele me dê a perseverança para suportar as perseguições, as incompreensões, tudo aquilo que é decorrente da missão dele. Faça esse colóquio com o Senhor, oferecendo a sua vida a Ele para ser um servidor, assim como José foi um grande servidor. Pode se inspirar nas palavras do salmista: eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Converse com Deus nesse momento. Concluo esse momento rezando as palavras do Salmo de hoje, o Salmo 88, 89. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
De geração em geração cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei sua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gratidão por esse momento de rezarmos juntos, ânimo e generosidade. Não se esqueça de pegar o seu diário espiritual e tomar nota daquilo que foi mais forte, de algum pensamento, de algum sentimento ou de algum apelo que o Senhor fez a você no seu momento de oração. Que São José, padroeiro de toda a nossa Igreja Católica, interceda hoje e sempre por você, por sua família, pela Igreja, por todos nós. São José, rogai por nós.